Aí eu vou tirar isso aqui. Vamos lá. Compartilhar. Só me deem um ok aí se vocês estão vendo, por favor, tá? Só para eu saber se já apareceu para vocês. Por aqui, área de trabalho, aula 2. Bom, imagino que sim. Bom, apareceu aqui, Fábio. Então, beleza, gente, vamos lá. Nossa segunda aula hoje, eu vou tentar ser objetivo como a aula passada, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trajetórias planetárias, tá? Planetárias, certo? Então, assim, né, a primeira grande coisa que a gente tem que saber é um conceito importante, né? Conceitos importantes sobre a trajetória dos planetas, sobre as trajetórias. Tá? Então, até onde se sabe, os planetas que orbitam uma ou mais estrelas, né? Porque existem sistemas binários que são compostos por duas ou mais estrelas. Tá? Então, o que geralmente nós sabemos é que as trajetórias, tá? Elas são em formato de elipse, então elas são elípticas. Tá? Se você não sabe o que é uma elipse, acho que você sabe o que é uma elipse, né? Ela é um círculo, certo? Isso é um círculo. Tá? A elipse, ela é um círculo esticado dos lados aqui, tá? Então, entendam como um ovo, certo? Essa aqui é a elipse, tá? E apesar disso, né, na verdade, assim, a ideia de ser uma elipse não foi, né, a princípio, isso é supostamente recente, tá? Porque desde a Grécia, as pessoas observavam o movimento dos planetas, tal, né? E aí tinha-se uma impressão, né? A impressão errada de que as trajetórias são circulares, tá? Até nós temos, né? Depois eu vou mostrar para vocês, até para a gente ver uma questãozinha que já caiu, tá? Essa questão da trajetória ser circular. Na verdade, muda muito pouco, tá? A questão da trajetória ser elíptica ou circular. A diferença está na forma como a gente imagina onde a estrela está posicionada, tá? Então vamos entender por que isso aqui surgiu. Primeira coisa, tá? Uma ideia que a gente tem que ter, que é basicamente a referência, né? Referência por onde o Sol e os demais planetas orbitam. Né? Porque o que acontece? Como nós estamos na Terra, né, a perspectiva que a gente olha das coisas é a partir da Terra. Então, a impressão que nós temos é que nós estamos parados e tudo está girando em torno da gente. Tá? O Sol, né, a trajetória que o Sol faz, assim como se a gente percebesse dos planetas que fazem parte do Sistema Solar, eles orbitam sempre uma linha, né? Diferente de estrelas, que se vocês olharem no céu, determinadas épocas do ano, algumas estrelas mudam de posição,
o Sol e os planetas, eles estão sempre numa linha, né? Que a gente chama justamente de eclíptica. Não sei se escreve assim, deixa eu vir aqui pesquisar. Eclíptica. Escreve como se fosse a elipse mesmo, né? Então, essa eclíptica aqui, né? Eclíptica. Deixa eu escrever certo lá para ficar bonitinho. Eclíptica. Tá? O que ela é? Ela é a trajetória que nós e todos os outros planetas fazemos em torno do Sol. Tá? Então, isso é um ponto importante da gente saber na OBA. Deixa eu pôr uma fotinho aqui para vocês entenderem, tá? Eu acho que essa aqui tá legal. Tá, ó. Então, ela é como se fosse a própria elipse que a gente falou agora há pouco, só que ele é um plano onde os planetas e o Sol, na perspectiva que nós temos, eles orbitam, tá? Isso aqui é importante porque a partir dessa eclíptica, essa aqui tá melhor, eu acho, a gente define uma série de coordenadas, tá? Importantes, como, né, o que a gente chama de solstícios e equinócios. Tá? O que vem a ser esses solstícios e equinócios? Vamos olhar lá a imagem, que eu acho que ela está bem didática. Deixa eu abrir ela totalmente, que acho que fica ainda melhor. Tá, ó. Cadê? Então, essa eclíptica, ela é o plano onde a gente vai observar durante o ano o caminho do Sol e dos demais planetas. Acontece que, por conta da posição que a gente tem como referência, né, o ângulo que a gente está vendo, nós vamos reparar que o Sol ele parece oscilar nas suas posições. Tá? Ele oscila dentro dessa eclíptica, né, justamente porque a gente está percorrendo um caminho em torno dele, né, em torno dessa elipse aqui. Tá? E aí, o que, que acontece? Em 2 épocas do ano, aliás, né, em 4 épocas do ano, 2 são semelhantes, que são os solstícios, tá? E os equinócios. Tá? Nós acabamos de passar, quase há um mês atrás, pelo equinócio de outono. Tá? Gente, o que, que isso tem a ver? Tá? Só para vocês tentarem entender como isso é importante para a trajetória dos planetas. Essa questão, né, da gente estar orbitando em torno do Sol, por conta da Terra ter uma inclinação, tá? Se vocês repararem bem, a eclíptica aqui ela é tortinha, né? Ó. Ela não acompanha o mesmo ângulo, por exemplo, dessa linha do Equador aqui. Tá? Qual que é o preço disso? Para nós é ótimo, porque a gente tem as estações do ano. Tá? Aí você pode não gostar de calor, pode não gostar de frio, é normal. Mas se a inclinação da Terra fosse, não houvesse a inclinação da Terra, tá? A gente teria, basicamente a gente não teria as estações do ano, né? Seria como quem vive na linha do Equador. As pessoas que moram na linha do Equador, elas estão sujeitas assim a uma época do ano muita chuva, numa outra época do ano muito calor, tá? Então, para nós é extremamente importante essa questão das estações do ano, tá? Então, a referência por onde só os demais planetas orbitam é eclíptica. Então, vamos colocar aqui, ó, que ela define estações do ano e os solstícios e equinócios. O que vocês precisam saber? São 2 solstícios, tá? Nós estamos no hemisfério sul, tá? Então, para nós temos o solstício de verão, que acontece 20/12, aproximadamente. O solstício de inverno, que acontece, acho que é 20 de junho também, tá? São datas aproximadas, às vezes é 20, às vezes é 21, tá? Solstício, tem um acento aqui, isso está errado. Solstício de inverno, e temos os equinócios,
equinócio de outono, que foi agora, dia 20/3, e temos o equinócio de primavera. Gente, Nossa, hoje tá difícil, hein, de escrever algo certo. Equinócio de primavera, que acontece aproximadamente, acho que é 23 de setembro. 26/9. Deixa eu dar uma colada aqui, ó. Vamos lá. Isso, ó, 23 de setembro. É que aquilo, né, para o hemisfério norte, quando aqui é outono, lá é primavera. E assim vai. Tá? Então, isso aqui também costuma cair na prova, sabendo, vendo se você conhece essas questões aqui. O que nós temos no equinócio, no solstício de verão para a gente? É um ponto que marca aqui, ó, o dia mais longo do ano. Tá? Então, o Sol, nesse dia, ele se põe mais tarde. Tá? Ele se põe muito tarde, muito mais tarde do que costuma. Em contrapartida, né, não sei se vocês repararam, mas cada dia que se passa, parece estar escurecendo mais cedo. Tá? Quando a gente chega no mês de junho, às vezes são nem 6 horas da tarde e já está um breu. Tá? Porque nós estamos nos aproximando agora do solstício de inverno. E os equinócios, o que são? Né? A palavra equi, né? Ela vem do significado de igualdade. Tá? Então, os equinócios são quando o dia e a noite eles têm a mesma duração. Tá? Então, basicamente, é isso, tá, pessoal? Os dias mais longos no verão, dias mais curtos no inverno e duração parecida dos dias tanto no outono quanto na primavera. Tá? Então, essa é a principal consequência da trajetória elíptica que nós temos. Tá? Entendido isso, deixa eu ver se vocês estão aí, se tem mais alguém, mas tá beleza. Tá? Entendido essa parte, vamos dar um passo adiante, tá? Que é como se chegou a essa conclusão. Ou a ideia de elipse. Tá? A ideia de elipse para uma trajetória planetária, ela foi construída ao longo do tempo. Tá? Então, não é algo que surgiu do dia para a noite. Eu vou cortar aqui para um outro slide, que é uma aula antiga que eu tenho, mas que dá para a gente entender bem. Tá? Antigamente, as pessoas elas gostavam, né, na verdade, de tentar entender o universo e o local de onde a gente veio. Então era normal que se propunham modelos de universo. Tá? Um dos modelos mais bem matematicamente descritos era o modelo geocêntrico do Ptolomeu, que foi um astrônomo grego, tá? Que propôs a ideia do modelo geocêntrico. Tá? O que vai ser o modelo geocêntrico? Deixa eu ver se eu tenho aqui. É isso aqui, ó. Tá? Naturalmente, para uma pessoa que não é estudada, não conhece, ou então naquela época que não se tinha as informações necessárias, a impressão que se tem é que a Terra está fixa e todo mundo orbita a Terra. Tá? Então, com bastante matemática, o Ptolomeu propôs a ideia de um modelo geocêntrico. Tá? Então, a gente começa com um modelo geocêntrico de Ptolomeu. Terra no centro do suposto sistema solar, né? Porque não era sistema solar, certo? Terra no centro do sistema solar. E demais planetas descrevem epiciclos. Epiciclos. O que é esse negócio de epiciclo? Tá? Hoje a gente conhece, deixa eu voltar para lá, né? Hoje a gente conhece que os planetas que estão com as órbitas mais internas, né? O modelo correto é esse aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar para vocês. O modelo correto de sistema solar é esse aqui, tá? Então, os planetas que estão com a órbita mais interna da nossa,
naturalmente vão completar uma volta no Sol mais rápido, tá? E aí tem épocas do ano que a gente observa e esses planetas, Mercúrio e Vênus, por exemplo, a gente tem a impressão que ele voltou a trajetória dele. Então, assim, se você todo dia está vendo Vênus no céu, você vai ter a impressão que cada dia ele está posicionado de forma mais abaixo nessa tal elíptica aqui. Tá? Agora, tem épocas do ano que parece que ao invés dele descer, ele sobe. Estranho, né? E aí, para justificar esse movimento, quer ver? É que eu não tenho aqui essa imagem, mas é fácil. Deixa eu pôr aqui, ó. Geocentric Model of Universe. Deixa eu ver se eu acho. É uma GIF legal que compara os dois modelos. E aí, para justificar isso, Ptolomeu ele propôs essa ideia de epiciclos. É como se o planeta ele fizesse um pequeno laço quando ele faz a sua órbita. Eu acho que eu não vou encontrar aqui, mas eu tenho uma GIF muito legal sobre isso. Deixa eu pôr aqui. Geocentric versus. Ver se eu acho essa GIF. Tava na aula que eu esqueci o pendrive. É esse aqui, eu achei. Vamos lá. Vamos ver se vai rodar. Ó. À esquerda nós temos o modelo heliocêntrico, à direita o geocêntrico. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Tá? E aí vocês vão reparar em que. Tá, ó. Oh, meu filho. Abra, por favor. Não, não vai rolar. Enfim, tentem enxergar aí pelo pequeno mesmo. Vocês estão vendo que o modelo geocêntrico parece um rabisco, parece que uma criança pegou uma canetinha e começou a desenhar, tá? Isso aqui, essas saladas são o que a gente chama de epiciclo, tá? Que foi uma descrição que o Ptolomeu propôs para tentar justificar o porquê que a gente enxerga planetas de órbitas mais internas fazendo esse retorno no céu. Então, como vocês podem ver, não é muito agradável, né? Mais tarde, tá? Tipo, Ptolomeu a gente está falando de 300, acho que depois de Cristo, se eu não estiver enganado. Tem a data aqui, deixa eu dar uma colada, vai. Essas datas a gente não precisa decorar, né? A gente só precisa entender. Eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu ver. Enfim, ele é lá de. Se não é no começo, logo no começo de depois de Cristo, é um pouco no final de antes de Cristo. Não sei se deu para entender bem, mas é antigo pra caramba. Só na época do Renascimento que foi proposto o modelo heliocêntrico. Heliocêntrico, tá? Que aí sim, o Sol no centro do sistema solar. E aí não tem essa questão dos epiciclos, é o movimento mais bonitinho possível, tá? E essa ideia do heliocentrismo, tá? Ela foi meio que uma corrente em prol da ciência para a época, né? O próprio Renascimento, vocês já estudaram ou estão estudando em história, a própria ideia do Renascimento é quando as pessoas começam a pensar fora da caixinha, né? E tentar quebrar alguns paradigmas. E o modelo heliocêntrico ajudou a quebrar o grande paradigma que é as pessoas tentarem entender o sistema solar, tá? E aí a gente faz o grande ponto que eu queria chegar, que é da gente chegar até o Kepler, tá? Que foi um astrônomo os 3 leis de movimento planetário, tá? Muito, né? Muitas vezes a gente usa esses termos. Ele propôs a lei, né? Como se ele tivesse escrito a lei e falado, ó, aceitem. Não é assim, gente. Uma lei física, ela tem que ser feita com base em observação. Então ele fez muita observação, fez muito cálculo, pegou os cálculos do Ptolomeu,
Depois, os cálculos do Copérnico, que foi a pessoa que propôs esse modelo heliocêntrico, ele começou a perceber algumas coisas, né? Por mais que o modelo heliocêntrico era bacana, estava certinho, faltava alguma coisa para você justamente conseguir explicar essa ideia. Porra, como é que um planeta faz essa voltinha? Aí ele começou a ficar meio curioso, né? Ele falou, ah, por que isso? Até que ele viu essa questão que a gente comentou, né? Que a trajetória, então, ela não é circular, ela é elíptica, tá? Então, assim, uma coisa que a gente precisa saber são essas leis de Kepler, tá? Porque tem muita questão na OBA conceitual sobre isso. E tem algumas questões, eu já via, não sei se era na parte de astronomia ou astronáutica, que cobra justamente a terceira lei de Kepler. Tá? Então, a primeira lei vai falar justamente isso, a trajetória dos planetas em torno do Sol é elíptica. E ele conseguiu provar isso não só falando que é elíptica, ele fez cálculos matemáticos, tá? Então eu vou desenhar a elipse de novo, e aqui eu vou deixar ela transparente, só para a gente entender uma coisa aqui. Tá? Essa elipse, tá? Não adianta nada a gente pensar numa elipse e colocar o Sol aqui no meio. Ó, tá? Não é essa a ideia. A ideia de ser uma elipse, tá? A elipse ela tem dois pontos conhecidos como focos. Tá? Tem um foco aqui, nesse ponto, e tem um foco para cá. Tá? Então, o Sol, diferente do que a gente pensa que está aqui no meio, ele está aqui, ó. Tá? Nesse foco aqui. Isso implica, gente, no seguinte preço, né? Deixa eu pôr aqui uma bolota. Essa aqui é a nossa Terra, tá? Por ela em azul aqui. O que acontece com essa Terra? A Terra, ela vai girando através dessa trajetória aqui. Vocês sabem que como é que fala? Essa trajetória leva 365 dias. Tá? Esse tempo também foi determinado ali, tá? Nessa época. Então, o que acontece? A Terra, ela vai ter pontos que ela está mais afastada do Sol. A gente está chegando aqui, ó, agora. Daqui mais ou menos uns 2 meses a gente está aqui, ó, nesse ponto. E aí reparem, é que ele não está. Eu vou fazer várias terras aqui, ó. Tá? Várias terras para vocês pegarem a ideia. Eu já explico a segunda lei de Kepler. São várias terras aqui, certo? Esse ponto de maior proximidade, ele é chamado de perigeu, ou periélio, tá? Perigeu ou periélio. E o outro ponto lá, afastadão, ele é conhecido como apogeu, ou afélio. Se você tiver dúvida, pensa que o Sol, em grego, ele é conhecido como Hélios, né, em homenagem ao deus do Sol. Então, perto do Hélio é o ponto mais próximo. Afastado do Hélio é o ponto mais afastado. Tá? Então, periélio é o ponto mais próximo, afélio é o ponto mais distante. E aí, basicamente, essa é a primeira lei de Kepler. E o fato dela ser elíptica indica o seguinte: vou tentar fazer aqui de uma forma mais didática possível, mas aqui eu fiz a Terra. Se eu fizer Vênus aqui, ó, o Sol continua lá bonitão, ó. Mas eu vou fazer a trajetória de Vênus aqui agora.
só para vocês entenderem, tá? Trajetória, a elipse de Vênus é menor, não é? Ó, como dá para perceber. Então, o que nós vamos ter aqui? Que o ano de Vênus, certo? O tempo que ele demora para completar uma volta em torno da Terra, em torno da Terra não, em torno do Sol, é menor do que o da Terra. Se eu vier aqui fazer, né, mais um aqui, o de Vênus não, gente, de Mercúrio, vocês vão perceber que a elipse ainda é menor. Em contrapartida, os planetas mais afastados, né, mais distantes, essa elipse ela se tornaria maior. Beleza? Então, a primeira lei de Kepler diz isso, tá? A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa, né? Assim, ó, deixa eu pôr assim, ó. Cuidado. Por que eu tô pondo cuidado aqui? Porque em alguma prova da OBA, cadê? OBA. Eu acho que foi 2016, não me lembro agora. Caiu uma perguntinha dessa, sabe? E aí até nós, professores, erramos, na verdade. Porque é aquilo, né? Ah, deixa eu ver se tem aqui ainda. Vamos ver aqui. Ou é de 16 ou é de 15, não lembro. Mas desde que aconteceu isso, aqui, ó, de 16. Eu sempre trabalho essa pergunta aqui para os alunos não errarem. Então, ó, se liguem só. Você sabe que a Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Ele está te falando aqui, ó. Você não precisa decorar, ele está te falando. Chamamos esse movimento de translação. Para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva aproximadamente 365,26 dias, que é o ano sideral. Tá? Enfim, faça um X na figura abaixo, que representa melhor a órbita da Terra ao redor do Sol. Não há efeito de perspectiva, você está olhando tudo de cima. Aí, né? Como é que a gente pode pensar, né? O aluno fez aula de reforço aqui, o professor falou que é trajetória elíptica, ele vem aqui na aula, desenha essa trajetória elíptica, né? E aí, quando você vai marcar a alternativa, você marca essa última que fala, acertamos, não é? Aí você vai olhar o gabarito. Cadê o gabarito? Você vai olhar o gabarito. O próprio professor tinha certeza sobre isso. Você vai olhar o gabarito e ele coloca isso aqui, ó. Que é o quê? É um negócio circular. É uma órbita circular. Aí ele te dá o link aqui, ó, para você saber da onde que vem essa ideia. Aí ele coloca aqui, ó, um artigo escrito pelo próprio João Batista Canali, né, que é o pai da OBA, aí, o organizador da OBA. E nesse artigo ele explica o porquê, né? Ele explica essa ideia, porque que a trajetória é circular, tá? Só que isso aqui a gente chama essa questão de excentricidade da elipse, né? O quanto ela é esticada. E aí, por uma questão de posição entre a Terra e o Sol, a gente considera então que a da Terra, então vamos por aqui, ó, cuidado. A trajetória da Terra em torno do Sol pode ser considerada como círculo. Eu vou deixar esse link para vocês, depois se vocês quiserem ler o artigo. Então essa foi uma questão que pegou todo mundo. Até nós, professores, a gente na época, a gente ficou meio indignado. Quando veio o gabarito, a gente ficou meio nessa dúvida, tá? Beleza. Tá? Eu vou copiar esse slide para a gente falar da segunda lei de Kepler, que é uma consequência da primeira, tá? Ele fala sobre as áreas percorridas. Esse aqui eu posso tirar. Isso aqui também. Esse também. Por que eu copiei isso aqui de novo? Porque eu queria pôr uma linha aqui, ó,
que vai da Terra até o Sol. Eu vou pôr essa linha. Deixa eu ver uma cor aqui que vocês consigam perceber. Eu vou pôr nesse amarelo mostarda aqui, ó, tá? Aí eu vou pôr outra linha aqui, ó. E uma terceira linha que liga o Sol até aquele outro ponto. Tá? A segunda lei de Kepler é conhecida como a lei das áreas. Tá? O que é essa lei das áreas? Cada proporção aqui de espaço percorrido pela Terra, ela tem que ser igual, essas áreas. A relação entre o tempo e a velocidade tem que ser proporcional. Apesar das áreas serem pequenas, serem diferentes, se vocês repararem, ela tem que manter uma certa proporção. Tá? Então, essa segunda lei de Kepler fala justamente sobre isso. Aqui eu tenho uma outra imagem, ó, talvez vocês enxerguem melhor, que meu desenho não é muito bom. Ó, aí eu tinha GIF aqui, ó. Aqui, ó, só para vocês entenderem. Tá? Essa relação das áreas. Tá? A área que o planeta ele vai percorrer, ele tem que sempre ser igual. Contrapartida, o tempo que ele percorre também tem que ser igual. Então, o que acontece, né? Essa é uma questão que envolve até a gravidade. Quando o planeta está mais próximo aqui do Sol, ele tem mais atração com o Sol. Então, consequentemente, ele vai percorrer isso de forma mais rápida. Em contrapartida, quando ele está no ponto de maior afastamento, a velocidade dele já reduz. Tá? Porque a atração gravitacional é menor. Tá? Então, isso é uma consequência aí da proximidade ou não do Sol que nós temos. Tá? Aí, vamos para a terceira lei de Kepler, que é conhecida como lei dos períodos. E aí, essa aqui, ela é uma relação importante, porque é a única das leis de Kepler que nós temos uma fórmula aqui, ó. Tá? Eu vou até copiar essa fórmula aqui. Na verdade, eu vou fazer, né? Tem a imagem aqui, eu não lembro se eu pus, não pus nenhuma imagem, tá? Mas aqui, ó, a lei dos períodos. Se você sabe o tempo que um planeta leva para completar uma órbita em torno do Sol, certo? Então a gente chama o tempo, né, de período. E você sabe a distância que esse planeta está do Sol, você consegue descobrir essa mesma informação, né, para qualquer outro planeta. Deixa eu tirar isso aqui. A terceira lei de Kepler diz, né? Ela diz que a relação entre o período de uma órbita e a distância é uma constante dentro do sistema solar. Teve uma questão, agora não lembro em qual oba que foi, tá, gente? Mas teve uma questão que caiu isso. Tá? Então é uma fórmula. Deixa eu escrever essa fórmula aqui para vocês. Tá? Ela diz que o quadrado do período sobre o cubo do raio. Né? Eu vou pôr T1, que é do planeta 1. R1 do planeta 1. Tá? Imagina que a gente está fazendo dois planetas, tá? Vocês já vão entender aqui a ideia. Isso tem que ser igual, tá? Isso é uma constante, tá? Essa constante... Oh, caramba, peraí.
igual a mesma coisa, só que para o planeta 2. Tá? R3. R2 ao cubo. Tá? É isso mesmo. Tá? Então, vamos pegar o exemplo da Terra. A Terra, a gente sabe que ela tem um período, né? Vamos por aqui, ó. Por exemplo, a Terra tá a 150 milhões de quilômetros do Sol. Tá? E ela tem um período de 1 ano, certo? A fim de padronizar isso, né, a Comitê Internacional de Astronomia definiu que essa unidade, 150 milhões de quilômetros, é conhecida como uma unidade astronômica. Tá? É o equivalente à distância Terra-Sol, 150 milhões de quilômetros. E o período da Terra é 1 ano. Então, quando a gente considera esse cálculo, né, nas unidades de medida, unidade astronômica e ano, a razão vai dar 1. E aí, com base nisso, a gente pode descobrir para qualquer outro planeta que eu saiba, né? Por exemplo, distância Sol-Marte. A distância do Sol até Marte, ó, 205 milhões de quilômetros. Tá? Se a gente fizer uma regra de 3, vocês já vão sacar aqui, ó. Pera aí. Uma regra de 3 básica me diz o quê? Uma unidade astronômica são 150 milhões de quilômetros. Unidades astronômicas vão ser 205 milhões de quilômetros. Tá? Então, se esse cara vale 1, esse cara vale 1, né? O meu lado esquerdo da equação é 1. E aqui eu vou ter... a gente pode resolver isso aqui. Se eu dividir 205 milhões, né? 205 por 150, na verdade. Eu acho o valor em unidade astronômica para essa distância, né? O R, o raio da órbita. Cadê a calculadora? Aqui, ó. Então, ó, se eu dividir 205, né, por 150, a distância, a Marte está aproximadamente, ó, peraí, x é igual a 1,37 unidades astronômicas. Então, Marte está mais do que uma unidade astronômica, porque ele está maior do que 150 milhões. Então, é o seguinte, se eu quiser saber o período, né, em anos, né, de Marte, por exemplo, eu vou basicamente fazer o quê? Jogar nessa fórmula, né? T1 sendo a Terra, R1 sendo a Terra, T2 sendo o que eu quero descobrir e R2 sendo essa unidade aqui. Tá? Eu vou fazer R2 ao cubo, então eu faria 1,37 elevado a 3, né? Dá isso daqui. 4.913. E aí eu preciso tirar a raiz disso aqui. Tá? O que dá 2,21 ano. 2,21 anos. Tá? O que vem a ser essa informação aqui? Tá? É a ideia de que o ano em Marte equivale aproximadamente um pouco mais do que 2 anos na Terra. Ou seja, qual que é a órbita de Marte?
Quanto tempo Marte leva para dar uma volta? Mais do que 700 dias, né? Deixa eu ver se a gente fez a conta certa aqui. Ó. Aqui, ó. Essa tabelinha, ela mostra mais ou menos isso, em torno de dias, né? Ó. Então, são 687 dias terrestres, tá? O ano aqui na Terra tem 365 vezes 2, dá 730. Deixa eu ver aqui o que nós fizemos na conta. Tá 1,37. 1,37 ao cubo. Ah, dá mais, ó. Por isso que eu errei a conta. Agora sim, eu tiro a raiz. Então pronto, deu 1,6 ano. 1,6 vezes 365, né? Obviamente não era só 1,6, é 1,66666 vezes 365, tá dando o valor que a gente espera, que 600 e pouquinhos dias, tá? Então, é dessa forma que você consegue calcular e prever a distância e os períodos de outros planetas, né, em torno do Sol. Tá? Aqui tem uma tabelinha resumida sobre isso aqui, ó. Tá? Vamos pegar o Marte, ó. O período de Marte é 1,88. Eu acho que eu já sei onde está dando a confusão. Tá? O valor especificado aqui da distância é de 228 milhões de quilômetros. Lá nós usamos menos, ó, nós usamos 205. Por isso que as contas não estão batendo. Tá? Mas, assim, essa tabelinha ela vai mostrar em termos de ano e unidade astronômica, que é a unidade que a gente usa nessa terceira lei de Kepler. Já teve questão, eu posso verificar nas provas anteriores, depois com mais calma, e passar para vocês a questão, né, para vocês darem uma olhada, ver como é que faz. Mas basicamente você faz isso com regra de 3. A fórmula ele vai te dar e você resolve isso por uma regrinha de 3 simples, né? O que eu fiz aqui? Eu transformei 205 milhões de quilômetros, transformei em unidade astronômica para poder substituir aqui nessa relação. Tá? Então, gente, as leis de Kepler, elas são, em grande maioria, teóricas, tá? Para você entender o comportamento dos planetas. Tá? Mas entendam que alguma continha pode ser cobrada aqui, ó, principalmente a respeito da terceira lei de Kepler. Tá? Deixa eu ver se vocês estão aí. Tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito? Esse aqui eu mando para vocês também, tá? Fica aí o resuminho. Se vocês estiverem aí, claro, né? Bom, então eu vou parar de gravar, porque eu estou pensando que as pessoas vão assistir isso aqui depois e ninguém quer assistir um filme muito comprido.